Ela foi abandonada grávida, no meio do nada, até que o fazendeiro viúvo chegou e fez uma promessa. O choro não saía. Dalva tentou. Abriu a boca, fechou os olhos, esperou. Mas a garganta estava seca demais até para isso. 3 dias sem água de verdade fazem com que o corpo abandone até o luxo das lágrimas. Ela estava sentada no chão de terra batida, com as costas encostadas na parede de tábua podre e a mão espalmada sobre a barriga grande, redonda, que pulsava devagar como se o filho lá dentro ainda não soubesse da situação em que tinha vindo parar. 6 meses. 6 meses de gravidez, e ela estava ali, num barraco que não era dela, num lugar que ela nem sabia o nome direito, entre mato alto e silêncio pesado, sem comida suficiente, sem água suficiente, sem ninguém. Tinha chegado acreditando numa história. Não era a primeira vez que acreditava em Reginaldo. O problema é que as outras vezes que ele mentiu, ela ainda tinha saída. Tinha onde ir, tinha família que, mesmo com raiva, abriria a porta. Dessa vez, ele foi mais cuidadoso. Esperou o momento certo. Esperou ela cortar os laços, brigar com a mãe, se afastar das amigas, acreditar de verdade que só ele importava. Aí, ele trouxe ela para cá. Disse que era uma nova vida. Disse que tinha uma proposta de trabalho numa fazenda da região, que iam ficar uns tempos ali enquanto juntavam dinheiro, que depois iam para a cidade, que tudo ia mudar. Dalva ouviu, como sempre ouvia, com aquele jeito de querer acreditar que às vezes a gente confunde com ingenuidade, mas que na verdade é só cansaço de desconfiar. Chegaram de caminhonete numa estrada de terra, entraram por um atalho que ela não saberia repetir nem na memória e pararam diante daquele barraco. Ela olhou e sentiu alguma coisa apertar por dentro, mas não falou nada. Pensou, é temporário. Ele disse que era temporário. Na segunda manhã, ela acordou sozinha. A caminhonete tinha sumido. A mochila dele tinha sumido. As economias que estavam dentro de uma sacola de pano, que era de Dalva, também tinham sumido. Ele deixou 2 garrafas d'água, um pacote de biscoito aberto e nada mais. Nem um bilhete. Nenhuma explicação. Só o silêncio e o peso da barriga de 6 meses. Dalva ficou parada na entrada do barraco por um tempo que ela não soube medir. O sol foi subindo, o calor foi chegando e ela ficou ali processando aquilo. Não correu, não gritou, não tentou sair no mato sem saber para onde. Ela sentou, respirou e pensou com a cabeça que ainda funcionava, mesmo com o coração despedaçado. Primeiro, não ia entrar em pânico. Segundo, ia economizar a água. Terceiro, ia esperar alguém passar. Só que ninguém passou. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O biscoito acabou antes da água. A fome veio com uma força que ela não esperava, diferente de qualquer fome que já sentira. Aquela fome de grávida que parece que o corpo inteiro cobra em dobro. O bebê mexia às vezes, e ela colocava a mão na barriga e dizia baixinho: "Calma, eu sei", como se o filho entendesse e como se ela mesma acreditasse naquilo que estava dizendo. À noite, o frio chegava de um jeito que contrastava com o calor do dia de um modo quase cruel. Ela se cobria com uma manta velha que tinha ficado no barraco, provavelmente esquecida por quem quer que tivesse morado ali antes dela, e ficava olhando para o telhado de zinco, ouvindo os barulhos do mato. Ela não tinha medo de bicho. Tinha medo de não acordar. Na manhã do 4º dia, ela ouviu um som diferente. Não era vento, não era animal rastejando. Era casco de cavalo, devagar, pesado, vindo de longe e chegando perto. Dalva não se levantou de imediato. Ficou onde estava, encostada na parede, e esperou. Tinha aprendido nos últimos dias que o instinto de se esconder era mais forte do que pensava. Mas a sede e a fraqueza eram mais fortes ainda, e quando a sombra do cavalo parou na frente do barraco, ela olhou pela fresta da tábua e viu um homem, alto,
de chapéu, montado num cavalo escuro. O homem ficou parado por um tempo, olhando para o barraco como quem olha para algo que não faz sentido estar ali. Depois desceu. Amarrou o cavalo numa árvore que ficava a uns metros e veio andando devagar em direção à entrada. Dalva ficou imóvel. O homem parou na soleira. Olhou para dentro. Os olhos dele levaram um segundo para se acostumar com a sombra do ambiente. E quando encontraram ela, ele parou de vez. Ficaram os dois assim por um momento. Ela sentada no chão, a barriga enorme, os lábios rachados, os olhos fundos, mas acordados. Ele parado na entrada, sem avançar, sem recuar. "Você está sozinha?" Ele perguntou. A voz era grave, seca. Não era uma voz de quem costuma fazer muitas perguntas. Dalva não respondeu de imediato. Olhou para ele com aquele olhar de quem já foi enganado vezes demais para confiar no primeiro sinal de boa vontade. "Quanto tempo você está aqui?" Ele perguntou de novo, dessa vez diferente. Não era mais uma pergunta de curiosidade, era de avaliação. Como se ele estivesse juntando informações. 4 dias, ela disse. A voz saiu rouca, quase irreconhecível para ela mesma. Ele olhou para as garrafas no chão, vazias. Olhou para a barriga dela, olhou para o estado geral do barraco. Não disse nada por um momento. Depois girou o corpo, foi até o cavalo, abriu um alforje lateral e voltou com um cantil e um embrulho de pano. Colocou no chão perto dela, mas não forçou a entrega, só largou ali. "Tem água e tem comida", ele disse. "Pode pegar." Dalva olhou para o cantil. A sede era grande demais para qualquer hesitação durar mais de 3 segundos. Ela pegou, abriu, bebeu. Bebeu devagar porque sabia que beber rápido demais, depois de dias assim, fazia mal. Sabia disso de algum lugar, alguma coisa que tinha lido ou ouvido. O homem ficou parado, observando sem dizer nada. Quando ela parou de beber e levantou os olhos, ele ainda estava ali. "Você foi deixada aqui?" ele perguntou. Ela não respondeu. Ele não insistiu. "Essas terras são minhas", ele disse, com uma voz que não tinha julgamento, só informação. "Esse barraco está dentro da minha propriedade. Eu passo por aqui de vez em quando. Não sabia que tinha alguém." Dalva abriu o embrulho de pano. Tinha pão, tinha um pedaço de queijo, tinha rapadura. Ela comeu com controle, mesmo com a vontade de devorar tudo de uma vez. "Você tem para onde ir?" ele perguntou. Silêncio dela. "Tem alguém que eu possa chamar?" Mais silêncio. O homem tirou o chapéu, passou a mão no cabelo e ficou olhando para o chão por um segundo. Tinha alguma coisa nele que era difícil de definir. Não era pena. Não era constrangimento. Era algo mais fundo, como quem olha para uma cena e reconhece ali uma dor que já conheceu de outro ângulo. "Meu nome é Ezequiel", ele disse. "Ezequiel Bastos. A fazenda aqui é minha, fica a uns 20 minutos a cavalo daqui." Ela o olhou. "Dalva", ela disse. "Só isso. Só o nome." Ele colocou o chapéu de volta. "Tá bem, Dalva." Ele olhou para a barriga dela uma vez mais, e quando levantou os olhos, tinha uma decisão neles que ela não soube ler direito naquele momento. "Eu volto amanhã cedo, com mais água e mais comida." Ela não agradeceu, não porque fosse grossa, mas porque não sabia ainda o que aquilo era, se era bondade de verdade ou o começo de outra armadilha. "Por quê?" ela perguntou. Ezequiel parou com um pé já fora do barraco. Virou lentamente. "Porque você não está em condição de ir a lugar nenhum sozinha. E porque eu não consigo ir embora e fingir que não vi." Ela ficou olhando para ele até ele sair da entrada, soltar o cavalo, montar e sumir pela trilha entre o mato. O silêncio voltou, mas dessa vez era um silêncio diferente, menos vazio. Ezequiel fez o caminho de volta sem pressa. O cavalo conhecia o terreno de cor, então ele podia deixar a mente trabalhar enquanto o animal ia abrindo caminho pelo mato. E a mente foi direto para a imagem daquela mulher sentada no chão com a barriga enorme e os olhos que não pediam nada. Olhos que já tinham passado pela fase do pedido e tinham chegado em outro lugar.
um lugar silencioso onde a pessoa para de esperar e começa apenas a existir. Ele conhecia aquele lugar. Tinha estado lá depois de Mariana. Mariana, a esposa que ele perdeu 4 anos atrás, que morreu num parto que não deveria ter corrido mal, numa noite em que a chuva fechou as estradas e o socorro demorou tempo demais, que foi embora levando junto a filha, que iam chamar de Beatriz, que nunca chegou a respirar. Ezequiel não falava sobre isso. Nunca falou com ninguém da fazenda, nunca explicou para nenhum dos peões que perguntavam por que o patrão tinha aqueles dias em que sumia pelas terras a cavalo e voltava tarde e diferente. Eles respeitavam sem entender, ou talvez entendessem mais do que ele supunha. Quando ele chegou à sede da fazenda, o capataz Honório estava na varanda. Honório tinha 50 e tantos anos. Trabalhava para a família Bastos desde antes de Ezequiel nascer e tinha aquele jeito de veterano que mistura respeito com uma liberdade cuidadosa de falar o que pensa. Demorou hoje, Honório disse, sem tirar os olhos da cerca que estava consertando mentalmente. Achei uma mulher no barraco velho do grotão. Honório parou, olhou para o patrão. Uma mulher grávida, sozinha. Parece que está lá há uns 4 dias, sem quase nada. Honório ficou em silêncio por um segundo. E o senhor? Deixei água e comida. Vou voltar amanhã. Para fazer o quê? Ezequiel desceu do cavalo, passou as rédeas para o menino que cuidava dos animais e ficou olhando para a distância por um momento antes de responder. Ainda não sei, ele disse honestamente, e entrou na casa. Dalva não dormiu direito naquela noite. Ficou na metade entre o sono e a vigília, com a mão na barriga, pensando. Pensando em Reginaldo, em como ele tinha planejado aquilo, em quanto tempo ele estava esperando para fazer isso, pensando se alguém ia procurar por ela. A mãe, talvez. Mas a mãe não sabia onde ela estava, e as últimas palavras que tinham trocado não foram boas. Pensando em Ezequiel, no jeito que ele olhou para ela, não tinha desejo ali, não tinha o tipo de avaliação que ela já aprendeu a reconhecer nos olhos dos homens quando olham para uma mulher vulnerável. Tinha outra coisa, uma espécie de reconhecimento, como se ele tivesse visto aquela cena antes, de algum jeito que ela não entendia ainda. Ela encostou a cabeça na parede e pensou na promessa que ele não tinha feito ainda, mas que estava implícita naquele "eu volto amanhã". Promessas. Reginaldo era especialista em promessas. A gente vai ter uma vida boa, Dalva. Você vai ver. Confie em mim. Ela confiou. E foi parar num barraco no meio do nada, com 6 meses de barriga e nenhuma saída. O bebê mexeu de repente. Um chute forte, mais forte do que de costume. Ela baixou o olho para a barriga e apertou devagar. Eu sei, ela murmurou. Eu sei que você está desconfortável. Eu também tô. Ficou assim um tempo, conversando baixinho com o filho que ainda não tinha nome, porque Reginaldo sempre desconversava quando ela tentava falar sobre isso. Sempre dizia, a gente vê depois, tem tempo. E ela foi deixando. Agora pensava, e se fosse menina? Ela queria chamar de Clara. Clara Nogueira. Simples, limpo. Fechou os olhos. Dormiu pouco antes do amanhecer. Ezequiel chegou cedo, antes do sol esquentar de verdade, antes que o calor pesado do meio-dia começasse a se anunciar. Ele trouxe mais mantimentos dessa vez, organizados num saco de lona que dependurou no arreio. Trouxe também um galão de água que amarrou do outro lado. Quando chegou no barraco, Dalva já estava acordada. Estava sentada na entrada, não mais dentro, como se tivesse decidido que ia receber aquele homem de frente. Ele desceu do cavalo. Ela o observou sem dizer nada. Ele carregou as coisas até perto dela, colocou no chão. Como você tá? Ele perguntou. Tô de pé, ela disse. Bebê tá bem? Tá mexendo. Ele acenou com a cabeça lentamente. Tinha um silêncio entre eles que não era exatamente incômodo. Era o silêncio de 2 pessoas que não se conhecem e estão aprendendo como ficar no mesmo espaço sem invadir. Você consegue andar? Ele perguntou. Consigo. Na fazenda tem um quarto que não é usado. Tem cama, tem teto de verdade, tem água na torneira.
Ele fez uma pausa. Não tô falando que você tem que aceitar. Tô falando que existe. Dalva ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para o barraco, olhou para o mato, olhou para a barriga. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou diretamente. Ezequiel demorou para responder. Não porque não soubesse, mas porque a resposta verdadeira era mais pesada do que ele queria carregar em voz alta naquele momento. Porque eu já vi o que acontece quando a gente vai embora de uma cena que a gente não devia ter largado, ele disse por fim. Ela entendeu que havia uma história ali. Não perguntou qual. Ficou um momento mais em silêncio. Depois se levantou devagar, com aquela dificuldade característica de grávida, levantando do chão, e foi buscar a manta velha que estava dentro do barraco. Voltou com ela dobrada no braço. Tudo bem, ela disse, mas eu não devo nada a você. Não deve, ele concordou sem pestanejar. E se eu quiser ir embora, eu vou. Pode ir quando quiser. Ela o estudou por um segundo. Aquele homem era difícil de ler. Não tinha o entusiasmo falso de quem quer parecer bom. Não tinha a gentileza exagerada de quem quer algo em troca. Tinha apenas uma espécie de firmeza tranquila, que ela não sabia ainda se confiava ou não. Mas tinha o quarto, e a água na torneira, e o telhado de verdade. Então vamos, ela disse. O caminho de 20 minutos a cavalo foi feito em mais tempo, porque ela foi a pé, e ele desceu do cavalo e foi também a pé, levando o animal pelo cabresto. Não foi uma decisão discutida. Ele simplesmente desceu quando percebeu que o ritmo dela era mais lento e andou do lado sem fazer comentário. Quando chegaram na sede da fazenda, Honório estava no pátio. Ele viu a mulher, viu a barriga, viu o patrão chegando com aquela expressão de quem tomou uma decisão e não quer debater. Honório era velho o suficiente para saber quando falar e quando ficar quieto. Ficou quieto. Honório, faz favor de avisar a Generosa que o quarto dos fundos vai ser usado, Ezequiel disse. Sim, senhor. Generosa era a cozinheira e responsável pela casa. Tinha uns 50 anos, era uma mulher de pouca palavra, mas muita presença. E quando apareceu na porta da cozinha e viu Dalva, fez o que toda mulher de interior sabe fazer na frente de uma grávida em estado de fragilidade. Foi direto ao ponto. Moça, você quer comer primeiro ou quer tomar banho primeiro? Dalva quase sorriu. Primeira vez em dias. Banho, ela disse. Então me segue. Naquela noite, pela primeira vez em 4 dias, Dalva dormiu numa cama. Era uma cama simples, colchão firme, lençol limpo, mas era uma cama, e tinha teto de telha sobre a cabeça, e paredes de alvenaria, e uma janela com vidro que fechava de verdade. Ela ficou deitada de lado, com a barriga para frente, olhando para o escuro do quarto. Ainda não sabia o que fazer, ainda não sabia em quem confiar, ainda não tinha um plano, mas estava viva. O bebê mexeu de novo, e ela colocou a mão na barriga. Tá bem, ela disse baixinho. Por enquanto, tá bem. A fazenda tinha um ritmo próprio. Dalva foi percebendo isso nos primeiros dias. Antes do sol nascer, já havia movimento. Os peões chegavam para o galpão, os animais eram tratados, as ordens do dia eram passadas. Ezequiel acordava cedo e sumia para as terras antes que ela se levantasse. Generosa tinha a cozinha funcionando antes de qualquer um. Era uma estrutura que não precisava de discussão porque estava gravada no hábito de cada pessoa que vivia ali. Ela ficou quieta nos primeiros dias, observando. Não porque fosse tímida por natureza, mas porque precisava entender onde estava antes de abrir espaço. Generosa não fazia perguntas. Colocava comida na mesa, indicava onde ficavam as coisas e deixava Dalva ser. Era um tipo de respeito que não precisava de palavras. Honório era diferente. Ele observava, não de um jeito ruim, mas de um jeito avaliativo, como quem está formando uma opinião com cuidado. Ela notou que ele olhava para ela e depois olhava para o patrão, como se estivesse tentando entender o que aquilo tudo significava. Ezequiel aparecia nas refeições do almoço e da janta.
Eram os únicos momentos em que os dois estavam na mesma mesa. No começo, o silêncio era maior do que a comida. Depois foi diminuindo. Não porque eles passaram a conversar muito, mas porque o silêncio foi se tornando menos pesado, menos cheio de desconfiança de ambos os lados. Foi numa tarde da primeira semana que ela foi até a varanda da frente e ficou olhando para o pátio. O sol estava caindo, pintando tudo de laranja. E ela ficou ali com a mão na barriga, vendo um dos peões mais jovens tentando domar um bezerro recém-nascido que não queria cooperar com nada. Ezequiel apareceu do lado dela sem fazer barulho. Ficaram os dois olhando para o mesmo ponto. "Como você está se sentindo?" ele perguntou. "Melhor", ela disse. E era verdade. Não completamente melhor, não curada de nada, mas fisicamente melhor. Tinha comido, tinha dormido, tinha descansado. "Você sabe quanto tempo falta?" ele perguntou com um gesto sutil para a barriga. 3 meses, mais ou menos. O médico falou 6 semanas atrás, antes de... Ela parou, antes de Reginaldo mudar os planos. Ezequiel não pressionou. "Tem uma cidade a 40 quilômetros daqui", ele disse. "Tem médico, tem posto de saúde. Quando você quiser, eu levo." "Tudo bem." Ficaram mais um tempo em silêncio. "Ezequiel", ela disse, e pela primeira vez estava usando o nome dele de propósito, não como forma de intimidade, mas como forma de seriedade. "Você me trouxe para cá sem me perguntar muita coisa, e eu vim sem te contar muita coisa. Eu acho que você merece saber que pode ter complicação, por causa de quem me deixou lá." Ele virou para ela lentamente. "Tipo de complicação como: o homem que me deixou ali, ele não fez isso por acidente." Ela escolheu as palavras com cuidado. "Ele tinha um motivo. Eu ainda não sei exatamente qual, mas tinha." Ezequiel ficou em silêncio por um momento. "E você acha que ele pode voltar?" "Não sei", ela disse honestamente. "Mas acho que existe gente que não queria que eu fosse encontrada." Ele olhou para ela por um bom tempo. Olhou com aquela seriedade pesada que era a marca dele. "Tá bem", ele disse por fim. "Obrigado por me falar." E não disse mais nada sobre o assunto naquela noite. Mas Ezequiel foi atrás da informação por conta própria. 2 dias depois, foi até a cidade de Posse do Rego, que era o município mais próximo da fazenda, e conversou com Sidrônio, um homem que trabalhava no cartório e que tinha o dom natural de saber tudo o que acontecia na região sem nunca parecer que estava querendo saber. Ezequiel Bastos. "Há quanto tempo?" Sidrônio disse, sem esconder a surpresa. "O senhor não vem até aqui faz um tempão. Vim resolver umas coisas." "Sidrônio, você conhece um homem chamado Reginaldo?" "Não sei o sobrenome. Deve ser de fora, talvez tenha passado pela região nos últimos meses." Sidrônio coçou a cabeça. "Reginaldo." Ele deixou o nome no ar, como quem vasculha uma gaveta mental enorme. "Tem um Reginaldo caçula que apareceu por aqui uns 4 meses atrás. Andou fazendo negócio com o pessoal de Juvencio Leal." Ezequiel sentiu alguma coisa se firmar no peito. Juvencio Leal. Era um nome que ele conhecia. Todo mundo no município conhecia. Juvencio era um homem de posses, dono de terras, com dedos em negócios que ninguém conseguia rastrear direito. Tinha o tipo de influência que não aparecia em documento nenhum, mas que se sentia em toda decisão importante da região. "Que tipo de negócio?" Ezequiel perguntou com a voz mais neutra que conseguiu. "Não sei exatamente." Sidrônio baixou a voz. "Mas ouvi dizer que tinha terra envolvida. Umas terras que estão em disputa há anos. Aquela área ali perto da Serra do Cará, sabe? Aquelas que ficam entre a sua propriedade e a de Juvencio." Ezequiel sabia exatamente de que terras ele estava falando. Era uma faixa de terra que há décadas estava num limbo jurídico. Havia um registro antigo, do tempo do pai de Ezequiel, que indicava que aquela área pertencia à família Bastos. Mas havia também um documento mais recente, cuja origem era nebulosa, que apareceu depois da morte do pai dele, e que colocava aquela mesma área sob disputa.
Ezequiel nunca tinha priorizado resolver aquilo, porque as terras em questão eram de difícil acesso, pouco produtivas, e ele tinha outras batalhas. Mas aparentemente alguém estava priorizando. Obrigado, Sidrônio. Ezequiel. O homem o segurou pelo braço antes que ele fosse embora. Toma cuidado com Juvencio. Ele é do tipo que faz as coisas de um jeito que você nunca consegue provar que foi ele. Ezequiel acenou e foi embora. De volta à fazenda, ele chamou Honório. Os dois foram até o escritório da sede, que era um cômodo pequeno, cheio de pastas e documentos antigos, que Ezequiel raramente visitava. Honório tinha memória boa e conhecimento das terras que vinha de décadas de trabalho. Honório, a faixa da Serra do Cará. Você sabe que história é essa da disputa? Honório puxou uma cadeira e sentou com o jeito de quem vai falar de algo que tinha vontade de falar faz tempo. Senhor Ezequiel, essa história é antiga, do tempo do seu pai, que Deus o tenha. Quando o senhor Abílio morreu, aquele documento novo apareceu do nada num cartório de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Seus advogados na época olharam, disseram que parecia legítimo, mas que tinha inconsistências. Mas aí a saúde da sua mãe piorou. O senhor assumiu a fazenda novo ainda e aquilo ficou sem resolução. Ficou sem resolução. Honório concordou. Mas nos últimos meses, ouvi dizer que alguém tentou registrar benfeitorias naquela área. Cercou um trecho, colocou umas estacas. Eu mandei tirar as estacas, não falei para o senhor porque achei que era invasão comum. Ezequiel ficou olhando para o mapa que estava fixado na parede do escritório. Um mapa antigo, desenhado à mão, que mostrava os limites da fazenda Bastos com uma clareza que os documentos modernos não conseguiam reproduzir. E o barraco do Grotão? Ele perguntou. Esse barraco sempre esteve ali? Honório franziu a testa. Não, senhor. Esse barraco apareceu, acho que uns 2 anos atrás. Eu fui lá uma vez, não tinha ninguém. Pareceu que alguém tinha usado para se abrigar. Deixei como estava. Aquele barraco fica exatamente na faixa de terra disputada, Ezequiel disse. Honório ficou em silêncio por um segundo, enquanto o peso daquilo pousava. O senhor está me dizendo que aquela mulher foi deixada lá de propósito. Tô dizendo que começa a parecer que sim. Mas por quê? O que uma mulher grávida tem a ver com disputa de terra? Essa é a pergunta certa, Ezequiel disse. E eu ainda não tenho a resposta. Naquela noite, ele foi até o quarto de Dalva depois do jantar. Bateu na porta. Ela abriu. Estava de pé. Parecia que não ia dormir cedo. Posso entrar? Ele perguntou. Ela abriu espaço. Ele entrou, ficou parado no meio do quarto com o chapéu na mão. Eu preciso te fazer uma pergunta, ele disse. E preciso que você seja honesta comigo. Pode perguntar. Reginaldo, o que ele falava sobre terras, sobre propriedade, sobre documentos? Dalva ficou em silêncio por um momento. Depois foi até a cama e sentou na beira, como se precisasse de apoio para falar. Ele dizia que trabalhava com regularização fundiária, que ajudava pessoas a regularizar terra que era delas, mas que nunca tinha sido documentada. Eu nunca entendi direito. Ele não gostava quando eu perguntava muito sobre o trabalho. Você sabe se ele tinha algum patrão? Alguém que mandava nele? Ela olhou para o teto por um segundo. Ele falava num homem. Nunca me apresentou, mas falava. Chamava de Doutor Juca. Ezequiel sentiu o nome pousar como uma pedra no fundo de um poço. Doutor Juca, Juvencio Leal. Todo mundo que conhecia o homem usava esse apelido nos bastidores. Dalva, ele disse com cuidado. Esse filho. O Reginaldo sabe que é dele? Ela levantou os olhos. Tinha uma complexidade ali que ele não esperava. Sim, ela disse. Ele sabe, mas... Ela parou, respirou. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Outra pausa. Minha mãe é filha de um homem que tinha terra nessa região. Terra que ela nunca chegou a registrar, porque meu avô morreu antes e ela era nova e não sabia como fazer. Eu cresci ouvindo que tinha essa terra, que era da família, mas nunca vi nada concreto.
Ezequiel ficou completamente imóvel. Como se chamava seu avô? Augusto Nogueira, ela disse. Ele fechou os olhos por meio segundo. Augusto Nogueira. Ele conhecia esse nome. Estava escrito à mão numa das páginas do mapa antigo do escritório. Era o nome do homem que, décadas atrás, tinha as terras ao lado das do pai dele. Terras que depois sumiram dos registros. Dalva, ele disse devagar. Eu acho que eu entendo agora por que você foi deixada ali. Ela o olhou. Aquelas terras onde você estava, a faixa que inclui o barraco do grotão, tem uma possibilidade que eu preciso checar direito de que elas pertençam à sua família. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. E se for isso? Se for isso, o filho que você está carregando pode ter direito à herança sobre aquelas terras, dependendo de como a lei olha para a situação. Ele fez uma pausa. E alguém descobriu isso antes de você. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quando as peças começam a se encaixar num quebra-cabeça que ninguém queria montar. Reginaldo, ela disse baixinho, mais para si mesma do que para ele. Você foi usada para identificar a terra, para ter presença física nela, e depois foi descartada porque... Ele parou, escolheu as palavras. Porque alguém achou que não ia precisar mais de você. Ela colocou a mão na barriga. Ficou em silêncio. Ezequiel não disse mais nada. Sabia que ela precisava de tempo para processar. Foi até a porta. Ezequiel, ela chamou. Ele parou. Obrigada por me falar. Ele reconheceu a frase. Era a mesma que ele tinha dito a ela dias antes. Saiu sem responder, porque a resposta estava implícita no fato de que ele ainda estava ali. A gravidez de Dalva entrou no 8º mês, enquanto as perguntas sobre as terras iam se acumulando. Ezequiel foi até a cidade 2 vezes nas semanas seguintes, vasculhando o que conseguia nos cartórios, conversando com pessoas certas. Contratou um advogado de uma cidade maior, um homem chamado Raimundo Paz, que era conhecido por ser meticuloso e discreto, que se chamou de Meticuloso e Discreto, e que veio até a fazenda numa manhã de terça-feira, trazendo uma pasta grossa de documentos. Os 3 ficaram no escritório por horas. Dalva estava presente porque Ezequiel insistiu. Eram as terras dela. Era a história da família dela. Ela precisava ouvir, mesmo que fosse difícil. Raimundo Paz tinha o jeito de quem não gosta de enfeitar a verdade. Olha, a situação é a seguinte, ele disse, com os documentos espalhados na mesa. O registro original das terras do avô da senhora, Augusto Nogueira, existe. Está num cartório antigo de um município que nem existe mais, incorporado em outro. Mas existe. Agora, o que aconteceu com esse registro depois que ele morreu é uma história de irregularidades que vai levando tempo para se provar. Que tipo de irregularidades? Ezequiel perguntou. Transferência sem comprovação de venda real. Assinatura em documento que, pelo que eu já pude verificar, foi feita quando a filha do Augusto, que é a mãe da senhora, ele olhou para Dalva, tinha 16 anos e aparentemente não estava acompanhada de responsável legal nem de advogado. O que torna aquela transferência questionável na melhor das hipóteses e fraudulenta na pior. Dalva estava ouvindo com aquela atenção contida de quem está guardando tudo. E quem recebeu as terras nessa transferência? Ela perguntou. Esse é o ponto sensível, Raimundo disse. A transferência foi feita em nome de uma empresa que, se você seguir o rastro correto, chega a Juvencio Leal. O nome caiu na mesa como uma pedra. Juvencio Leal, que tem as terras do lado das minhas? Ezequiel perguntou, mesmo sabendo a resposta. O mesmo. E aí a coisa fica mais complicada, porque Juvencio tem advogados bons, tem relacionamento com cartório, tem influência que a gente sabe que existe, mas que é difícil de nomear em documento. Mas se a transferência foi irregular, Dalva disse, isso pode ser contestado? Pode. Vai ser difícil, vai ser demorado e vai criar inimigo. Mas pode.
Raimundo olhou para ela direto. A senhora precisa entender que se levar isso adiante vai mexer com o interesse de gente poderosa. E essa gente já demonstrou que não tem escrúpulo, levando em consideração o que fizeram com a senhora. Silêncio. Mas tem outra coisa, Raimundo disse, com um tom que indicava que o que vinha seguia era relevante. Se o filho da senhora nascer e for reconhecido como descendente direto de Augusto Nogueira, o processo de reivindicação fica mais sólido, a linha de herança fica mais clara. Isso é bom para o processo, mas também é o que faz a criança ser um elemento de interesse. Interesse de quem? Ezequiel perguntou. De qualquer pessoa que queira ou bloquear o processo ou controlar o resultado dele. Dalva fechou os olhos por um segundo. Depois os abriu e disse, com uma voz firme que surpreendeu os dois homens na sala: preciso que você continue investigando, com discrição. Preciso saber tudo o que tem a saber antes de decidir o que fazer. Raimundo Paz assentiu. Exatamente o que eu recomendo. Depois que o advogado foi embora, Dalva ficou no escritório sozinha por um tempo. Ezequiel foi até a cozinha buscar água e voltou com 2 copos. Colocou um para ela na beira da mesa. Você tá bem? Ele perguntou. Tô processando, ela disse. Bebeu um gole. Minha mãe sempre falava que meu avô tinha terra. A família toda achava que era história, sabe? Que era uma coisa que ele inventava para se sentir importante. Minha mãe acabou acreditando nisso também. Que era tudo ilusão. Não era. Não era. Ela olhou para a mesa com os documentos. E aí você imagina crescer achando que é filha de nada, de ninguém especial, sem herança, sem base, e descobrir que existia uma base, que tirou da gente. Ezequiel ficou em silêncio. Você ficou com raiva? Ela perguntou, olhando para ele de repente. De quê? De eu ter trazido essa complicação para sua fazenda, para sua vida. Ele demorou um segundo. Não, ele disse. E era a verdade. Ele estava sentindo várias coisas naquele momento, mas raiva não era uma delas. Eu provavelmente trouxe problema com Juvencio para você. Ele deve saber que eu tô aqui. Se ele sabe, ele ainda não se manifestou. Vai se manifestar. Ela disse com uma certeza que não era paranoia. Era leitura de situação. Quando se manifestar, a gente lida. Ela o olhou por um tempo. Por que você faz isso? Ela perguntou. E era uma pergunta diferente da que tinha feito antes. Mais funda. Ele ficou em silêncio por um momento. Teve uma vez. Ele disse devagar, como quem tira uma coisa de um lugar que não costuma abrir, que eu precisei tomar uma decisão. Minha esposa estava com trabalho de parto, de noite, chovendo, estrada fechada. Eu fiquei em dúvida sobre qual caminho tomar, se esperava o tempo melhorar ou se arriscava. Fiquei em dúvida por muito tempo. Ele parou. Tempo demais. Dalva ficou completamente quieta. Ela não chegou a tempo no hospital. Ele continuou. A filha que a gente ia ter também não resistiu. O silêncio que se seguiu foi respeitoso e pesado. Desde então, ele disse, olhando para o copo de água na mão, eu não fico mais em dúvida quando preciso tomar uma decisão sobre alguém que precisa de ajuda. Porque eu já sei o que acontece quando a gente hesita. Dalva não disse me desculpa, nem que horror, nem nenhuma dessas frases que a gente diz quando não sabe o que dizer. Ela ficou em silêncio por um momento respeitoso e depois disse, como ela se chamava? Mariana, ele disse. A filha ia chamar Beatriz. São nomes bonitos. São. Ficaram em silêncio mais um tempo. Não era um silêncio triste exatamente. Era o silêncio de 2 traumas, reconhecendo um ao outro. 3 dias depois, Juvencio Leal se manifestou. Não pessoalmente, pelo seu modo de sempre. Através de um intermediário. O intermediário apareceu na fazenda numa manhã, dirigindo uma caminhonete nova, com um jeito de homem acostumado a transmitir recados que não estava em posição de defender. Se chamava Tobias, era assessor de Juvencio há anos, e foi recebido por Honório no pátio antes de chegar perto da sede. Ezequiel foi até lá quando Honório avisou. Tobias era um homem de meia idade, bem vestido para padrão de interior, com aquele sorriso de quem foi treinado para parecer cordial.
Ezequiel Bastos. Que bom te ver, Tobias. O que você quer? A cordialidade de Tobias era profissional demais para se ofender com objetividade. Doutor Juvencio manda um abraço. Diz que faz tempo que vocês não se falam e que devia resolver isso. Me fala o recado logo. Tobias ajustou a postura. Doutor Juvencio está ciente de que o senhor tem uma hóspede na fazenda, uma mulher chamada Dalva Nogueira. Ele se preocupa com o bem-estar dela e queria saber se ela está bem, se precisa de alguma coisa. Ela está bem. Isso é ótimo. Tobias sorriu. Doutor Juvencio também queria comunicar que tem interesse em conversar diretamente com a moça quando ela estiver disponível, sobre uns assuntos de família. Assuntos de família, Ezequiel repetiu, com um tom que deixava claro que ele sabia exatamente o que aquilo significava. Isso. Quando ela quiser conversar com alguém, ela mesma vai tomar essa decisão. Não precisa de intermediário. O sorriso de Tobias ficou levemente mais tenso. Claro, claro. É só que Dr. Juvencio acha importante que essa conversa aconteça logo, antes de qualquer decisão precipitada sobre certos assuntos. Que assuntos? O senhor sabe quais assuntos, Ezequiel. E pela primeira vez, o tom de Tobias mudou levemente. Não era mais cordial, era direto. Assuntos de terra, de registro, de coisas que ficam melhor quando resolvidas entre as partes de modo amigável, sem precisar de processo judicial, sem precisar perturbar a paz de ninguém. Ezequiel olhou para ele por um momento. Tobias, você volta para Juvencio e fala o seguinte: a moça está sob minha proteção. Se alguém quiser falar com ela, vai precisar primeiro passar por mim e pelo advogado dela. Se Juvencio tem algum argumento legal, que apresente pelos canais certos. Essa fazenda não é lugar de recado de pressão. O sorriso de Tobias desapareceu completamente. Ezequiel, Juvencio não vai gostar de ouvir isso. Eu sei, Ezequiel disse com uma calma que era quase perturbadora. Mas é o que vai ouvir. Tobias ficou mais um segundo, como se fosse dizer alguma coisa. Depois girou e voltou para a caminhonete. Honório ficou do lado de Ezequiel, enquanto a caminhonete sumia na estrada de terra. Encrenca, Honório disse. Era o que ia acontecer de qualquer jeito, Ezequiel disse. Melhor saber logo. Dalva ouviu sobre a visita de Tobias depois, quando Ezequiel contou naquela noite no jantar. Ela ouviu tudo. Não interrompeu. Quando ele terminou, ela ficou com o garfo parado no ar por um segundo. Ele sabe onde eu tô, ela disse. Sabe. Então não tem sentido me esconder. Não tem. Ela colocou o garfo no prato. Ezequiel, você deveria me deixar ir. Isso vai te custar caro, e não é seu problema. Eu te dei minha palavra, ele disse simplesmente. Você disse que eu podia ir quando quisesse. Quis dizer que não ia te segurar à força. Não quis dizer que ia ficar feliz se você fosse. Ela o olhou. Você tem consciência de que Juvencio Leal tem advogado, tem gente no município, tem influência em tudo quanto é lugar, e que ir contra ele pode te custar mais do que você imagina? Tenho. E mesmo assim? Generosa estava na cozinha. Fingia que não estava ouvindo nada. Dalva ficou em silêncio por um momento. Por que a sua promessa é diferente das outras? Ela perguntou de repente. Uma pergunta tinha um peso pessoal que ele entendeu. Não sei se é diferente. Ele disse honestamente. Só sei que eu pretendo cumprir. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Aquele olhar de avaliação que ela tinha, aquele jeito de não deixar nada passar. Depois voltou para o prato. Tá bem, ela disse. E naquela simples declaração havia mais confiança do que ele tinha recebido de alguém em muito tempo. O bebê nasceu numa manhã de terça-feira, 6 semanas depois de Dalva chegar à fazenda. Não foi parto de emergência, não foi drama de última hora. Foi um trabalho de parto que começou de madrugada, demorado como costuma ser, e que teve a presença de uma parteira que Generosa conhecia da cidade vizinha, uma mulher chamada Doroteia, experiente e de mãos firmes. Ezequiel ficou do lado de fora do quarto a noite inteira.
Honório ficou com ele por um tempo, depois foi dormir porque tinha muito trabalho cedo. Generosa entrava e saía do quarto, e Ezequiel ficou, sentado numa cadeira de madeira no corredor, ouvindo os sons que vinham de dentro, deixando a memória de 4 anos atrás passar pelo corpo como uma febre. Quando o choro do bebê veio, ele fechou os olhos. Era um choro forte, saudável. O tipo de choro que diz ao mundo que chegou alguém novo e esse alguém tem muito fôlego. Generosa abriu a porta uns minutos depois. Os olhos dela estavam brilhando. É um menino, ela disse. Os dois estão bem. Ezequiel ficou sentado por mais um momento. Respirou fundo. Depois se levantou. Posso entrar? Ela mandou chamar você. Ele entrou. Dalva estava deitada, cansada, com aquele cansaço profundo de quem acaba de atravessar algo enorme, com o bebê no colo. O menino estava enrolado num pano limpo, com aquela cara amassada de recém-nascido, os olhos fechados com aquela intensidade que os bebês têm. Ezequiel parou na beira da cama. Ficou olhando. Dalva levantou os olhos para ele. Vou chamar de Augusto, ela disse. Augusto Nogueira. O nome do avô. O nome que vinha com história, com terra, com tudo que foi tirado. Ezequiel assentiu devagar. É um nome forte, ele disse. Precisa ser. Ele ficou mais um tempo olhando para o menino. Havia algo naquele momento que era difícil de nomear. Não era exatamente alegria, não era tristeza. Era algo no meio, uma mistura de passado e presente que ele não estava preparado para sentir, mas que sentiu de qualquer jeito. Ezequiel. Ela disse baixinho. Sim, obrigada. Ela disse de um jeito que deixava claro que não estava agradecendo só por aquela manhã. Estava agradecendo por tudo. Pelo cantil de água, pelos dias de comida, pelo quarto, pelo advogado, por não ter ido embora. Ele acenou com a cabeça. Não tinha palavras para aquilo, mas ela não precisava de palavras. Sabia. Raimundo Paz voltou à fazenda 2 semanas depois do nascimento de Augusto, com novidades. Sentaram no escritório de novo. Desta vez, Dalva estava de pé, com o bebê no colo, porque ele só dormia quando estava sendo carregado. Consegui mais documentação, Raimundo disse. A situação vai se confirmando. A transferência das terras do Augusto Nogueira foi feita de modo irregular, com assinatura possivelmente coagida da filha dele, Edith, que é sua mãe, Dalva. Agora, o problema é que Juvencio tem um documento de compra posterior que ele vai usar como escudo. Documento de compra, Ezequiel disse. Comprou de quem? De uma terceira pessoa. O que ele vai alegar é que comprou de boa fé, sem saber da irregularidade anterior. Mas a irregularidade existia. Existia. E pode ser provada. Só que Juvencio tem recursos para esticar um processo por anos. Raimundo parou. Mas tem uma coisa que pode mudar o jogo. Qual? Dalva perguntou. A sua mãe, Edith Nogueira. Se ela assinar uma declaração reconhecendo que a transferência foi coagida, e se for possível localizar testemunhas da época, a contestação fica muito mais sólida. Dalva ficou em silêncio. Ela e a mãe não se falavam fazia meses. A última briga tinha sido séria. Edith não aprovava Reginaldo desde o começo, uma das poucas coisas em que a mãe dela tinha razão, e Dalva não quis ouvir. E quando Dalva decidiu ir embora com ele, as palavras trocadas foram duras dos dois lados. Eu preciso falar com ela, Dalva disse. É o próximo passo importante, sim, Raimundo concordou. Ela não sabe que eu estou aqui. Ela não sabe que eu estou viva, basicamente. O peso daquilo pousou na sala. Então a gente resolve isso primeiro, Ezequiel disse. Antes de qualquer outra coisa. A ligação foi feita naquela tarde. Ezequiel cedeu o telefone da fazenda. Dalva ligou para o número da mãe que ela tinha decorado porque nunca a apagou da memória, mesmo nos meses em que não quis usar. O telefone chamou 3 vezes. Alô? A voz de Edith Nogueira era a mesma, aquela voz de mulher do interior que mistura dureza e afeto de um jeito que quem cresceu com ela aprende a distinguir. Dalva fechou os olhos. Mãe, sou eu. Silêncio do outro lado. Dalva, sou eu, mãe. Mais silêncio. E então, Dalva, cadê você? A voz tinha mudado.
A dureza tinha sumido. Tinha ficado só o afeto e o medo. Eu tô tentando te achar faz meses. Eu não sabia onde você estava. Eu achei que... Eu sei, mãe. Eu sei. Dalva abriu os olhos e tinha lágrima. Primeira vez em muito tempo. Eu tô bem. Eu tô numa fazenda, tô segura. O bebê nasceu. Uma pausa enorme. Nasceu? A voz de Edith quebrou levemente. E tá bem? Você tá bem? Tô bem. Ele tá bem. É menino, mãe. Eu chamei de Augusto. O silêncio que veio depois era cheio. Augusto, Edith repetiu, e havia naquele nome uma história inteira de décadas. Você chamou de Augusto? Chamei. Dalva ouviu a mãe respirar fundo do outro lado da linha. Ezequiel estava do lado de fora do escritório, respeitando o espaço, mas ela sabia que ele estava perto se ela precisasse. Mãe, eu preciso te contar muita coisa, e eu preciso que você venha. Edith Nogueira chegou à fazenda 2 dias depois. Vinha de ônibus de uma cidade do interior de Minas. Teve que trocar 2 vezes. E chegou cansada, mas com aquele jeito de mãe que quando vai ao encontro de filho, não importa a distância. Quando ela viu Dalva parada na entrada da fazenda com o bebê no colo, ela não foi devagar. Foi direto. As duas se abraçaram sem precisar de palavra de perdão. O perdão estava no abraço, no aperto, no choro da Edith que veio sem aviso e no choro da Dalva que ela tentou segurar, mas não conseguiu. Ezequiel estava parado alguns metros atrás, observando. Honório chegou do lado dele. Família, Honório disse simplesmente. Família, Ezequiel concordou. Edith ficou na fazenda. Não foi planejado, foi acontecendo. No primeiro dia, ela ficou para descansar. No segundo dia, ficou porque Raimundo estava vindo e precisava conversar. No terceiro dia, ficou porque Augusto tinha febre baixa e Dalva queria a mãe perto. E depois, a Edith simplesmente ficou. Generosa arrumou outro quarto. A conversa com Raimundo foi longa e, para Edith, muito pesada. Ela ouviu a história da transferência das terras do pai dela com aquela expressão de quem confirma uma suspeita que carregou por décadas, mas nunca soube provar. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, ela disse quando Raimundo terminou. Meu pai nunca vendeu aquela terra. Ele morreu falando que aquela terra era nossa, mas eu era nova. Não entendia de documento, e quando apareceu esse papel com a assinatura que disseram ser minha, eu não soube o que fazer. A senhora acredita que a assinatura era falsa? Raimundo perguntou. Eu sei que era falsa, Edith disse, com uma certeza que surpreendeu o advogado. Porque na época que dizem que eu assinei aquele papel, eu estava em outra cidade, na casa de uma tia que estava doente. Posso provar isso se ainda existir alguém vivo que se lembre. Raimundo anotou tudo. A senhora está disposta a entrar com declaração formal? Edith olhou para a filha. Depois, olhou para o neto no colo da filha. Depois, olhou para o advogado. Estou, ela disse. Juvencio Leal não esperou muito tempo depois da visita de Tobias. Na segunda semana depois que Edith chegou, alguém cortou uma cerca na divisa da fazenda com a área em disputa. Não era vandalismo aleatório, era um recado. Na semana seguinte, um dos peões mais jovens foi abordado numa estrada próxima por 2 homens que ele não conhecia. Os homens não fizeram nada, só pararam o carro do lado, ficaram olhando por um tempo e foram embora. Era o tipo de intimidação que não deixa marca, mas que deixa mensagem. Ezequiel chamou todos os trabalhadores da fazenda numa reunião no galpão. Vou ser direto com vocês, ele disse. Tem uma disputa de terra acontecendo aqui. Uma disputa que não comecei eu, mas que não pretendo perder. Quem tiver com medo de ficar aqui durante esse tempo, eu entendo, não guardo mágoa e paga tudo que é devido. Quem ficar, precisa saber que pode ter pressão vindo de fora. Nenhum peão foi embora. Honório olhou para o patrão com uma expressão que dizia... É claro que não iam embora sem precisar de palavra. Dalva soube da reunião pelo Honório, que contou para a Generosa que contou para ela. Naquela noite, ela foi até a varanda onde Ezequiel estava sentado depois do jantar, olhando o céu que estava estrelado com aquela clareza de interior que cidade não tem.
Ela sentou na cadeira do lado dele. Você reuniu todo mundo por causa de mim, ela disse. Reuni por causa da fazenda, da minha propriedade. Ezequiel. Tá bem, por causa das duas coisas. Ela ficou olhando para o céu por um momento. O que você vai fazer com Juvencio? Raimundo está construindo o caso. Quando tiver sólido, vai entrar com ação judicial. Enquanto isso, a gente documenta tudo que ele fizer de errado, toda intimidação, toda pressão indevida, porque se ele vier na justiça, a gente quer ter o máximo de munição. E se ele vier antes da justiça? Ezequiel ficou em silêncio por um segundo. Não vai chegar a isso. Você tem certeza? Não tenho, mas é o que eu acredito. Ela acenou com a cabeça lentamente. Ezequiel. Ela virou para ele. Se em algum momento você achar que a sua fazenda, os seus trabalhadores, a sua vida, que tudo isso está em risco real por causa de mim, não vou chegar nessa conclusão. Ele a interrompeu, mas sem brutalidade. Mas se chegar, não vou. Ela ficou olhando para ele. Por que você é tão teimoso? Chame de outra coisa. Como? Ele demorou um segundo. Comprometido, ele disse. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente. Não era o silêncio da tensão, não era o silêncio do não dito. Era o silêncio de duas pessoas que, sem ter planejado, chegaram num lugar de confiança mútua. Ela voltou os olhos para o céu. Ele também. E ficaram assim por um bom tempo, sem precisar de mais nada além daquilo. O processo judicial foi protocolado num mês que chegou frio e com chuva fina. Raimundo Paz havia construído um arquivo robusto. A declaração de Edith, devidamente assinada e testemunhada, descrevendo com detalhes a fraude na transferência das terras de Augusto Nogueira. O registro original das terras encontrado no cartório antigo. 2 idosos da região que se lembravam vagamente de Augusto e de sua família e que assinaram declarações confirmando que ele nunca havia mencionado intenção de vender. E mais, um laudo grafológico que comparou a assinatura no documento de transferência com outras assinaturas de Edith da época e que concluiu com alto grau de certeza que havia inconsistências. Não era prova absoluta ainda, mas era o suficiente para abrir o processo e colocar Juvencio numa posição defensiva. A reação de Juvencio foi rápida. Primeiro vieram mais recados indiretos. Uma conversa aqui, uma pressão ali, pessoas da cidade que abordavam conhecidos de Ezequiel para dizer que seria melhor resolver isso de outro jeito. Ezequiel ouvia, agradecia a informação e não mudava nada. Depois, Juvencio tentou o caminho da negociação. Dessa vez, ele mesmo apareceu. Não foi à fazenda. Ele não era o tipo que vai até o outro. Mandou um convite formal através de Tobias para que Ezequiel o encontrasse no escritório dele na cidade. Ezequiel foi. Levou Raimundo. Juvencio era um homem de uns 60 anos, com aquele tipo físico de quem nunca passou fome na vida, bem posto, com mãos que não tinham calosidade nenhuma. Ele recebeu os dois num escritório que era uma declaração de status, tudo organizado para impressionar. Ezequiel, ele disse, estendendo a mão. Que bom! Ezequiel cumprimentou. Sentou. Foi direto. O senhor pediu essa reunião. O que tem a dizer? Juvencio sorriu com aquele sorriso de quem está acostumado a ser o mais inteligente na sala. Eu quero resolver isso de modo civilizado, sem processo longo, sem desgaste para ninguém. O senhor tem uma proposta? Tenho. A situação é a seguinte. Aquelas terras têm um valor. Eu estou disposto a oferecer uma compensação financeira justa à família Nogueira. Uma quantia que garanta conforto e estabilidade para a moça e para o filho dela. Em troca, o processo é retirado e a questão é encerrada. Raimundo pegou a caneta. O senhor tem um número em mente? Tenho. O número era alto. Não era generoso, mas era alto. Era o tipo de número que para alguém que cresceu sem nada seria tentador. Ezequiel olhou para Raimundo. Raimundo era advogado suficiente para não mostrar reação. Vamos levar isso à nossa cliente, Raimundo disse. Ela é quem decide. Juvencio assentiu, como se aquilo fosse uma formalidade. Claro.
É a decisão dela. Ele se inclinou levemente para frente. Mas, Ezequiel, entre nós, esse processo vai ser longo, vai ser caro. Vai criar tensão aqui na região que vai afetar muita coisa. Você tem uma fazenda boa, tem uma vida boa. Pensa bem se vale a pena se envolver nessa história até o fim. Ezequiel olhou para o homem por um momento. Doutor Juvencio, ele disse com calma, eu passei os últimos 4 anos evitando o envolvimento com qualquer coisa. Não me envolvia com ninguém. Não me importava com nada que não fosse meu. Pausa. Não gostei muito de como eu era nesse período. Então, com todo respeito, prefiro me envolver. O sorriso de Juvencio ficou levemente mais rígido. Os dois saíram sem mais negociação. De volta à fazenda, Ezequiel contou para Dalva sobre a oferta. Ela ouviu tudo. Depois ficou em silêncio por um tempo, com o Augusto no colo, que estava dormindo daquele jeito pesado e inconsciente que bebês dormem. Quanto era? Ele falou o número. Ela ficou olhando para o filho. É dinheiro que eu nunca vi na vida. Ela disse. Resolveria muita coisa. Resolveria. Mais silêncio. Mas as terras são do meu avô, ela disse. São do meu filho, são de uma história que foi roubada. Ela levantou os olhos. E se eu aceitar, Juvencio continua com tudo, continua intocado, e daqui 10 anos ele faz a mesma coisa com outra família. Ezequiel não disse nada. Não era para ele dizer nada. Era decisão dela. Não aceito, ela disse. Continuamos com o processo. Ele assentiu. Tá bem. Ezequiel. Ela o olhou com uma seriedade que tinha algo novo dentro. Não era só gratidão. Não era só confiança. Era algo que ela estava aprendendo a sentir e que ainda não tinha nome certo. Eu quero te perguntar uma coisa. Pode ser honesto comigo. Sempre. Você continua nessa luta porque acredita que é certo ou porque... Ela parou, escolheu as palavras. Porque há alguma outra razão. Ezequiel ficou em silêncio por um momento real. As duas coisas, ele disse. Ela ficou olhando para ele. Qual é a outra razão? Ele ficou mais um momento em silêncio. Era o tipo de silêncio de quem chegou na beira de um lugar que ficou evitando e está decidindo se entra ou não. Você sabe qual é, ele disse por fim. Ela sabia. Ficaram os dois se olhando por um momento que tinha peso e luz ao mesmo tempo. Isso muda alguma coisa para você? Ele perguntou. Ela pensou de verdade antes de responder. Muda, ela disse. Mas não sei ainda como. Tá bom, ele disse. Não precisa saber agora. E era a resposta certa, sem pressão, sem urgência. O mesmo jeito que ele tinha chegado naquela manhã no barraco, sem forçar, sem invadir, esperando. O processo levou tempo, como Raimundo tinha dito que ia levar. Meses de documentação, de audiências, de manobras dos advogados de Juvencio tentando protelar, de momentos em que parecia que ia empatar e de momentos em que parecia que ia avançar. Juvencio tentou uma última jogada que era sua marca. Descobriu que um dos juízes da vara tinha uma relação antiga com um de seus sócios e tentou usar isso para influenciar o andamento. A manobra foi descoberta por Raimundo, devidamente documentada, e virou mais uma peça no processo. Desta vez, contra Juvencio. O tiro saiu pela culatra. Quando o juiz foi substituído por suspeição e o novo juiz analisou o caso com olhos frescos, a fraude ficou clara demais para ser ignorada. A sentença de primeira instância deu razão parcial à família Nogueira. Não era vitória total, nunca é na primeira rodada, mas era reconhecimento legal de que a transferência original havia sido irregular, o que abria caminho para a fase seguinte. Raimundo ligou para a fazenda numa tarde para contar. Dalva ouviu no telefone, no corredor da sede, com Ezequiel parado perto esperando. Quando ela desligou, ficou em silêncio por um segundo. Depois, virou para ele. Ganhamos a primeira, ela disse. Ele acenou com a cabeça devagar. Ela não gritou, não comemorou com exagero. Havia um alívio real no rosto dela, mas misturado com a consciência de que a guerra ainda não tinha terminado, só tinha virado de fase. Ainda tem mais, ela disse. Tem, mas esse foi o mais importante. Ela olhou para o corredor.
Pela janela do fundo dava para ver o pátio da fazenda, os peões trabalhando, Honório conferindo alguma coisa num papel, Edith perto da horta que ela tinha começado a cuidar com Generosa, Augusto dormindo no berço que Ezequiel tinha mandado fazer por um marceneiro da cidade. Ezequiel, ela disse. Sim, eu quero te contar uma coisa. Me conta. Quando eu estava naquele barraco nos últimos dias antes de você aparecer, eu tinha parado de acreditar que alguém viria, não estava mais esperando. Estava só existindo, sabe? Do jeito que a gente existe quando já não tem esperança, mas o corpo ainda insiste em continuar. Ele ouviu sem interromper. Quando você apareceu naquela manhã, eu não soube o que pensar. Fiquei com medo. Pensei que era mais um problema. Ela fez uma pausa. Demorei muito para entender que você era a coisa mais oposta a um problema que eu podia encontrar. Ezequiel ficou em silêncio. Você me perguntou uma vez se minha promessa era diferente das outras, ele disse. Eu não soube responder direito na época. E agora sabe, agora sei. A diferença não é a promessa em si, é que eu não fiz ela para você acreditar em mim. Fiz porque era o que eu ia fazer de qualquer jeito. Pausa. Promessa de verdade não precisa de testemunha. Ela existe mesmo quando ninguém está olhando. Ela ficou olhando para ele, e pela primeira vez desde que tinha chegado àquela fazenda, ela sorriu de verdade. Não o sorriso contido de antes, não o sorriso de defesa. Um sorriso real, que chegou devagar e ficou. Então tá, ela disse. Tô. Nos meses que se seguiram, a vida foi se ajeitando. Não de modo perfeito, porque a vida no interior nunca é perfeita. Tem seca quando precisa de chuva, tem cerca que arrebenta, tem animal que adoece, tem conta que vence, tem a pressão que Juvencio ainda criava de tempos em tempos, porque homem assim não para enquanto ainda tem recurso para gastar. Mas tem também a força que vem de uma fazenda que funciona, porque as pessoas que estão nela querem que ela funcione. Honório continuou sendo Honório, firme e honesto e presente como sempre foi. Generosa continuou cozinhando com aquele dom de transformar comida simples em coisa que alimenta mais do que o corpo. Os peões trabalharam e alguns deles se tornaram figuras da rotina de Dalva de um jeito natural, sem cerimônia. Edith ficou. Ninguém discutiu, ninguém formalizou. Ela simplesmente foi ficando, como se as raízes dela tivessem encontrado terra boa. Ela cuidava de Augusto nas manhãs, enquanto Dalva lia os documentos do processo com Raimundo. Ela cuidava da horta. Ela e Generosa tinham construído uma amizade daquele tipo que acontece entre mulheres do interior que se reconhecem mutuamente. Augusto cresceu com aquela velocidade absurda de bebê que vira criança antes que você se prepare. Começou a sorrir, a reconhecer vozes, a fazer aqueles barulhos que precedem as primeiras palavras. Ezequiel o carregava às vezes no pátio, mostrando os animais, falando o nome de cada coisa como se o menino fosse entender tudo, e talvez entendesse mais do que parecesse. Havia algo naquele gesto, naquele homem carregando aquela criança que não era seu filho de sangue, que Dalva via da varanda às vezes e que ficava com ela. A sentença final do processo veio numa tarde comum, sem aviso dramático. Raimundo ligou, leu a decisão, explicou o que significava em linguagem que não fosse juridiquês. As terras da faixa da Serra do Cará, incluindo a área onde havia o barraco do Grotão, foram declaradas pertencentes à família Nogueira, com base na irregularidade comprovada da transferência original. Juvencio foi condenado a devolver a área e a pagar custas processuais. Havia uma perspectiva de recurso, mas Raimundo estimava que as chances dele reverter eram baixas, dado o peso do que foi provado. Quando Dalva desligou o telefone, foi lá fora. Andou pelo pátio, passou pela cerca, entrou no caminho de terra que levava às terras. Não foi até o barraco. Não precisava. Ficou a uns 300 metros de distância, num ponto onde dava para ver a extensão da área, o mato alto, a serra ao fundo. Ficou olhando por um bom tempo. Augusto Nogueira, ela disse baixinho, o nome do avô. Está resolvido. O vento passou pelo mato, e ela ficou ouvindo.
Ezequiel apareceu atrás dela a um momento depois. Não tinha ido atrás dela, só tinha ido na mesma direção que ela foi, como às vezes acontecia entre eles. Ficou parado do lado. É o que você queria? Ele perguntou. É o que era certo, ela disse. Querer vem junto. Ele ficou olhando para o mesmo ponto que ela olhava. O que você vai fazer com as terras? Ela ficou um tempo em silêncio. Não vou construir nada aqui agora. Não estou pronta, e o Augusto precisa crescer um pouco primeiro para entender o que isso significa para a família dele. Ela parou. Mas um dia eu quero que ele olhe para isso e saiba que veio de algum lugar, que tem raiz, que não é filho de ninguém. Ezequiel ouviu aquilo e sentiu alguma coisa se assentar dentro dele. Dalva, ele disse. Sim. Você disse uma vez que não sabia ainda como a outra coisa mudava para você. Ela ficou em silêncio. Ainda não sabe? Ela demorou para responder. Sei, ela disse. Como muda? Ela virou para ele. Havia no rosto dela aquela mistura de seriedade e abertura que era a marca de Dalva, aquele jeito de alguém que foi muito machucado, mas que não deixou o machucado virar muro. Muda que eu parei de esperar você ir embora, ela disse. Parei de estar pronta para quando você fosse. Pausa. Faz tempo que não estou mais pronta para isso. Ezequiel ficou olhando para ela. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o peso que ele carregava desde Mariana, aquele peso de culpa e ausência e solidão escolhida, tinha ficado um pouco mais leve. Não tinha sumido. Essas coisas não somem, mas tinham espaço do lado delas agora. Espaço para algo novo. Então tá, ele disse. Tô. E ficaram ali, os dois, olhando para o horizonte das terras que pertenciam à família dela e que faziam divisa com as terras que pertenciam a ele, enquanto o sol ia descendo devagar sobre a Serra do Cará e o interior ia ficando dourado com aquela luz de fim de tarde que o interior tem de um jeito que não existe em lugar nenhum mais. Honório viu os dois voltarem juntos para o pátio mais tarde. Viu o jeito que eles andavam. Não de mão dada, não com nenhum gesto que precisasse de explicação, mas com aquele jeito de quem não está mais andando sozinho e já sabe disso. Honório foi até a cozinha. Generosa estava preparando o jantar. Geralda, ele disse, chamando Generosa pelo nome que quase ninguém mais usava. Ela levantou os olhos. O patrão ficou bem, ele disse simplesmente. Ela o olhou por um segundo. Depois, voltou para o fogão. Era o que estava esperando, ela disse. E naquele interior esquecido entre serras e mato alto, onde uma mulher foi deixada para não ser encontrada, e onde um homem decidiu não ir embora, a vida foi sendo construída, devagar, sem pressa de se chamar de alguma coisa antes de ser. Tijolo por tijolo, como toda coisa que dura, como toda promessa que é feita sem testemunha e cumprida mesmo assim. Como toda raiz que alguém planta num chão que é seu de direito. Fim. Você chegou até aqui, e isso significa muito. Se essa história te tocou, se você se viu em algum personagem, se Dalva ou Ezequiel ficaram na sua cabeça um pouquinho depois que a narração acabou, então esse vídeo cumpriu o que veio fazer. Deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda demais o nosso canal a chegar em mais pessoas que também precisam de uma boa história no dia. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Por aqui chegam histórias novas toda semana. Histórias de gente real, de interior, de terra, de família, de amor que demora, mas que quando chega, fica. E nos conta nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? Cidade, estado, país. A gente ama saber de onde vem o nosso pessoal. Esse canal cresce com cada um de vocês e cada comentário faz diferença de verdade. Até a próxima história.